Gente, e Deus tem falado muito no meu coração em cima dessa palavra, imparáveis. E acompanho aí os jovens desde 2010, na verdade em 2010 comecei a trabalhar mesclado entre jovens e adolescentes, e aí em 2012 mais com jovens e adultos, né? E desde então aí trabalhando com todo esse público. E eu tenho analisado e tenho prestado atenção em cima das atitudes de alguns jovens, né? E nós sabemos que quem é adolescente e entra na juventude, a gente sabe que tem muito tempo livre, né? Para falar que não tem muito tempo livre, o máximo que talvez precisam fazer é estudar para a prova, né? Raríssimas exceções de quem já trabalha com 16 anos na atualidade do Brasil. Pode ser que nós tenhamos aqui 3 ou 4 exceções, mas em sua maior parte é uma idade em que literalmente alguns nem estudam, só vão para a escola, não é verdade? E então, nós temos aí uma galera que tem um tempo muito ocioso. E aí, graças a Deus, eles reconhecem isso, e aí eles começam a fazer e trabalhar para Jesus, e começam mesmo a entender a necessidade de avançar e expandir o reino de Deus, e aí começa a praticar a oração, a praticar o jejum, a falar do amor de Deus, né? Começa ali uma seriedade, uma série de fatores que fazem com que essa pessoa, ela se posicione dentro do reino de Deus, mas aí com 18 tem a faculdade, né? E aí para quem tinha a responsabilidade de não fazer nada, só ir para a escola, já vem acompanhada na maior parte das vezes de fazer um estágio. Isso quando a faculdade ela não é integral, né? Que você tem que ficar a parte da manhã e a parte da tarde. Logo, no tempo que você tiver livre, você precisa estudar, fazer os seus trabalhos, enfim. E aí, algo me fez refletir sobre a atitude de alguns nesse tempo. Será que realmente, no tempo em que nós não fazíamos nada, apenas íamos para a escola, nós trabalhávamos para Jesus porque nós entendemos que Ele era a nossa prioridade, ou porque realmente nós não tínhamos nada mais interessante para fazer no tempo livre? E aí, passando o ciclo da faculdade, nós temos aí os jovens que começam a casar, né? Alguns já estão noivos, outros já vão casar, alguns casam durante a faculdade, como foi o meu caso. A Lari estava no último ano de faculdade, a gente foi lá e casou. E aí, eu não fazia nada, mas aí eu tive que fazer faculdade, tive que fazer o estágio. Aí eu precisei entrar no mundo, na realidade do mundo, né? O mundo não é fazer nada, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso constituir uma família, e aí são responsabilidades da vida. Mas, quando eu caso, eu fico com um pouco menos tempo ainda. Logo, nós precisamos descartar das nossas atividades o que não é prioridade para nós. E o que nós descartamos? E aí nós começamos a ver vários a parar pelo caminho. E é por isso que eu enxerguei a necessidade de fazer essa série de mensagens, para que vocês entendam se vocês realmente estão fazendo para Deus, porque Ele realmente transformou a sua vida e Ele é uma prioridade para você, ou simplesmente porque você não tem nada mais importante para fazer no seu tempo livre. Isso é muito sério. Então eu quero ler um texto com vocês, e depois eu quero trabalhar mais em cima desse assunto. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, verso 57 a seguir. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor,
deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em algumas outras versões, nenhum que coloca a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. E queridos, se nós olharmos aqui desde o início, nós estamos se deparando com pessoas que estavam declarando paixão e amor por Jesus. No primeiro texto, o rapaz diz assim: eu te seguirei por onde for. E aí Jesus responde a ele: olha, as raposas têm suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí nós começamos a ver que em nenhum momento na palavra de Deus, Jesus, ele mente, ou ele lança inverdades, ou ele lança palavras que vai deixar você confuso a respeito de quem quer segui-lo. Ele sempre é muito claro: olha, você quer me seguir? É assim. E aqui os humanistas e os sociólogos e os filósofos, eles entram em choque nessa passagem. Por quê? Porque é um texto bem firme, Jesus, ele olha e fala: deixe primeiro sepultar o meu pai. Você sepulta quem? Você sepulta quem morreu. E Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os mortos. Vá você e proclame o reino de Deus. E aí nós começamos a ver que em todo tempo, Jesus, ele aponta para algo contínuo. Olha, não para, continue, não importa as adversidades que você vai enfrentar, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa as dificuldades, não importa as privações, não importa as provações, a questão é que você não pare. E fui fazer uma multiplicação do Marquinho ali e da Thalia essa semana, e nesses 2 últimos meses eu tenho orado muito pela vida do Beto, do Beto Minei. Quantos aqui já fizeram um encontro com Deus? Levanta a mão. Então, todos vocês que levantaram a mão, o Beto Minei, ele tem participação direta ou indireta na sua conversão e na transformação da sua vida, Ele era o nosso diretor principal do encontro face a face com Deus, até 2 meses atrás. E Deus me fez lembrar de uma cena na minha casa, Nós tínhamos as empresas na Avenida João Ramalho, ele a farmácia, eu a autopeça. Então, além dos cultos de domingo e dos TADEs e dos encontros com Deus, das conferências, nós nos víamos praticamente todos os dias, porque a nossa loja era uma num quarteirão e a outra na outra. Então, a gente se via com muita frequência, nós éramos muito próximos e muito amigos, além da questão da igreja. E eu me lembro um fator que aconteceu quando a Dirce, sua esposa, ela estava com câncer, Ela já tinha feito uma cirurgia, se eu não me engano, para tirar uma parte do intestino, que o câncer era no intestino, e tinha feito já uma quimio, tinha feito tratamentos, e quando estava finalizando o tratamento, você faz ali aquele exame para ver se você foi totalmente curado, se não tem mais nenhum nódulo, se não tem metástase, ou se não deu tumor em outro lugar. E nessa semana que ela tinha feito esse exame, constataram alguns nódulos no fígado. O que significa o resultado desse exame? Significa que, olha, você já operou, você já fez quimioterapia, você já fez tratamento, mas você ainda tem câncer, você não está curado. E naquela semana, nós estávamos nos preparando para fazer um encontro com Deus, para rapazes. E a reunião ia ser na minha casa. Naquela época, não sei quem de vocês já participaram, mas a chácara que nós fazíamos o encontro não é onde é hoje, com 200 pessoas. Era em Varpa. Então, eram 120 pessoas que faziam o encontro e apenas 60 que iam trabalhar.
Hoje são 200, 210 que dá para fazer, e vai uns 90 ou 100 trabalhar. É um lugar bem mais amplo. Então, dava para fazer as reuniões em casa ainda, não precisava fazer na igreja. E quando nós estávamos em casa, fazendo ali as reuniões, nós conversamos, nós oramos pela vida dele, e nós falamos assim, olha, é possível que o Beto não venha, porque ele está passando uma semana bem delicada com a Dirce. Começamos a reunião, passado alguns minutos, ele chega, toca o interfone, a gente atende ele, e aí imagina o clima da reunião, né? Ninguém sabia se falava sobre o assunto, ou se continuava a reunião. E aí ele chega, cumprimenta todo mundo e senta. E aí fica aquele clima, todo mundo quieto assim, que nem vocês estão olhando para mim, só que eu não estava falando também. Todo mundo olha para ele olha para todo mundo, e fica aquele clima estranho. Aí eu falei, e aí Beto, como é que você está? Essa situação, essa notícia, como é que você recebeu isso? Aí ele encheu os olhos de lágrimas, ele chorou um pouco, e ele falou assim, olha, se eu fosse olhar pelas circunstâncias, com toda certeza, eu não iria para esse encontro. Se eu fosse olhar para as circunstâncias, com toda certeza, eu preferia ficar na minha casa. Mas eu aprendi que, enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando dos meus. Presta atenção, querido, só para você entender. Ela não estava com gripe, tá? Ela não estava com dor na unha encravada. Ela não tinha pegado uma chuva e estava resfriada. Ela estava com câncer maligno. Já tinha feito meses de tratamento com quimioterapia, já tinha feito uma cirurgia e não tinha sido curada ainda. E durante essa série eu quero falar sobre a postura de alguns homens de Deus, mas nessa noite eu quero usar um Beto como referência. Porque ele não é um homem que nós vamos contar a história, que viveu nos anos de Jesus, como nós vamos falar de Paulo, Pedro, Tiago, João Batista, todos, e João, o apóstolo João, todos que morreram por amor ao Evangelho, por não pararem. Mas é um homem que vive na nossa igreja aqui, aceitou Jesus aqui, né? Foi responsável pela conversão de uma boa parte de vocês que estão aqui, mas foi um homem que não decidiu parar, pelas circunstâncias e adversidades da vida. E aí, quando nós olhamos e falamos sobre aquele que lança a mão no arado, o que significa arado? Naquela época, hoje tem os tratores que aram a terra, mas naquela época eram os homens, e aí os fazendeiros de mais posse, eles tinham cavalos que aravam a terra, mas não eram feitos pelas mãos dos próprios homens, esse processo, que é um processo de preparação para a plantação e cultivar algum alimento. Ele fala, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, esse não é digno, não é apto do reino de Deus, nem do reino dos céus. E aí, nós começamos a olhar para esse texto, e aí tem aquelas pessoas que vão falar assim, pastor, mas nesse texto fala de trabalho, concordo. Então, só para esclarecer um ponto aqui, veja bem, eu não estou falando de célula, tá? Não estou falando de célula. E eu não estou falando de discipulado. Então, eu quero que você receba a palavra. Não se sinta culpado se você abandonou sua célula, abandonou sua supervisão, abandonou seus discípulos. Não, esqueça isso. A palavra aqui é em outra tonalidade. É você não parar na sua caminhada com Deus, não parar de orar, não parar de falar de Jesus para as pessoas, colocar Jesus como centro da sua vida, que nem nós cantamos agora, colocar Jesus acima dos seus sentimentos, colocar Jesus acima da doença, colocar Jesus acima das dificuldades, colocar Jesus acima dos problemas financeiros, colocar Jesus acima da vontade de não fazer nada. Ser imparáveis. Nós estamos falando de homem com filho, 3 filhos, com acho que 3 netos agora. Mas a palavra diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto ele respirar, eu tenho certeza que ele estará louvando ao Senhor.
Talvez vocês não sabem, mas uma semana antes dele ser internado em São Paulo, nós estávamos encerrando um face a face com Deus, de homens. E no domingo à tarde ele deu uma escapadinha para ir lá. Mesmo sem poder, sem autorização médica. E aí depois, naquela semana, ele precisou ir para São Paulo e de lá está internado desde então. A necessidade de um transplante de coração. Mas a questão é, jovem, quem é Jesus para você? O seu relacionamento com Ele. O que você fez pelo reino de Deus até agora, você fez porque você entendeu a prioridade que Jesus tem na sua vida, ou porque você não tinha nada mais importante para fazer no seu tempo livre? Ou porque as coisas estavam tudo bem para você? Por que você continua caminhando ainda? E se o vento soprar contrário? E se a figueira não florescer? E se o concurso não sair? E se não passar na faculdade? E aí? E se o namorado terminar? E se a namorada terminar? Você é um cristão imparável? Jesus, ele está acima da sua vida para você ou não? A sua vida ainda é preciosa demais para você. Vivemos num tempo paralelo no Evangelho. Alguns sábados atrás eu falei sobre isso. A palavra diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Mas, em paralelo a isso, o amor de muitos se esfriarão. Então, preste atenção. Nós, aqui, a Bíblia diz que ninguém sabe o último dia. Então, pode ficar tranquilo. Se algum profeta inventar um dia ou chutar um dia, ele já errou, porque a Bíblia diz que nem o Filho do Homem sabe. Então, presta atenção nisso. Preste atenção nisso. Quem é Jesus para você? Sabe, às vezes aquela pessoa que você estava cuidando, aquela pessoa que você estava jejuando, orando pela vida dela, para que ela conhecesse Jesus. Aí sabe quando você desiste dela? Eu estava assistindo um documentário essa semana, da faculdade, né? E vocês sabem que tem uma tese que fala que Jesus, ele veio realmente, ele foi um grande profeta, só que a tese da cruz, da ressurreição, eles tentam derrubar. Eles tentam derrubar essa tese, falando que Jesus, ele apanhou bastante, que ele foi crucificado, mas que ele não morreu. Então, quando ele foi colocado ali na sepultura de José de Arimateia, cedida por José de Arimateia, então ali alguém foi, cuidou dele, cuidou dos ferimentos, e aí depois ele volta, né? É estranho todos esses machucados serem sarados em 3 dias, né? Mas é uma tese, então, né? Até Maritaca está falando hoje, nem papagaio precisa saber ser mais para falar, não é verdade? Então, quando eu estava analisando isso, a Bíblia, você olhando pela medicina, aí não falando mais sobre a Bíblia, tá? Só com teorias e científicas da medicina. Alguns falam que Jesus, ele não ficou mais do que 15 minutos na cruz vivo, porque ele não conseguia respirar. Porque ele estava com uma perna só flexionada, o outro pé em cima e com os braços abertos. Então ele tinha essa parte aqui do tórax dele pressionado. Então, para ele conseguir falar e exclamar, que nem ele exclamou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ele precisava se esticar na madeira, erguer a perna, para que ele tivesse essa via aqui do tórax dele liberada, para que pudesse sair, porque ele estava assim, pendurado. Então, nós analisando isso, imagina Jesus passando pela via dolorosa. Imagina quantas vezes ele poderia ter desistido ali, por você. Você acha mesmo que, se Jesus fosse analisar eu e você por nossas qualidades, não pela graça e pelo sangue, pelo amor dele, você acha que nós valíamos a pena?
Vocês acham que nós valíamos a pena para Jesus passar o que Ele passou por nós? Você se acha bom o bastante por Jesus ter morrido na cruz por você? É graça, é misericórdia, é um amor incondicional. Mas imagina se Ele tivesse a nossa atitude ali, ó, o Fernando não vale a pena, e como eu já sei que ele vai dar uma pisada na bola lá na frente, então, ó Fernando, essa aqui, infelizmente você, não vou morrer por você, tá bom? Só vou morrer pela Joyce, ou só vou morrer pela Sara, eu não vou morrer pelo Diego. Mas é isso que nós fazemos, quando nós paramos o que nós estamos fazendo. Tem gente aqui que começa tudo, mas não termina nada. Né? Começa 5 faculdades. Você não é formado em nenhuma? Não, eu comecei 5, mas eu não terminei nenhuma. Né? Começou francês, inglês, alemão, mas e aí, aprendeu alguma coisa? Não, parei antes de aprender. Começa a tocar todos os instrumentos, violão, teclado, bateria, guitarra, mas e aí, você toca alguma coisa? Não toco nada, não aprendi nada. E aí a gente começa a observar que isso tem se repetido na nossa caminhada com Deus. Isso tem se repetido no nosso relacionamento com Ele. Muitos estão parando por aí. Muitos estão parando por aí. Né? Quantos aqui tem familiares que precisam se encontrar com Jesus? Quantos aqui tem, assim como eu? Quantos aqui tem? E muitas vezes eu me peguei tendo parado. Já falei tanto, já dei tanto livro, já mandei assistir tantas coisas, já orei, já jejuei, mas não adiantou. Deixa parar, deixa para lá. E aí, em cima dessa série, em cima desse contexto que nós estamos vivendo, com a vida do Beto agora, eu me lembro quando ele colocou aquele negócio, esqueci o nome do aparelho, tá? Mas é como se fosse um desfibrilador automático. Como o coração dele estava bem fraco, eles abriram aqui e colocaram um desfibrilador automático. O que significa isso? Se o coração dele chegasse lá num batimento X, dava um choque automático, para não ter risco de, às vezes, chegar aí e até chegar o SAMU, o resgate, enfim. Então, ele anda com um desfibrilador automático aqui. E ele não podia fazer força, né? E eu lembro ele no encontro aqui assim, olhando, o pessoal carregando as coisas. E aí ele falava assim, viu, deixa eu ajudar você a carregar isso aqui. Não, você não pode fazer força. Não, isso aqui é levinho. E aí eu lembro, às vezes, no batismo com o Espírito Santo, o pessoal caía por cima dele, e caía de ponta cabeça, aí você olhava e falava, meu Deus, será que ele está respirando ainda? Tira de cima. E aí mas o que faz um homem? Pensa comigo, gente, com um desfibrilador automático no coração, assim, ó, vamos ter que colocar isso aqui no seu coração, já tinha tido um infarto e um AVC, ó, vamos colocar isso aqui, porque assim, seu coração está falhando, e aí se ele falhar, e não dá tempo de chamar o socorro, ele dá o choque automático, para voltar a bater. Quer que eu traduzo isso para vocês? Olha, você tem pouco tempo de vida com esse coração aí, por isso que nós estamos fazendo isso, tá? Então, vai aproveitar com a sua família, esquece esse monte de gente que ergueu a mão aí, que encontrou Jesus através do encontro face a face, deixa eles que se virem para lá, você tem coisa mais importante para fazer. Vai curtir seus netos, esquece esse monte de pecador aí. Mas é o que nós fazemos, na maioria das vezes, nós paramos. E aí, nós não temos mais aquele M, nós paramos. Nós paramos.
E aí é um que fica ali, é outro que fica ali, é uma desculpa ali, mas na verdade, na multidão de desculpas, nós entendemos que Jesus nunca foi prioridade para quem parou. Ah, pastor, mas eu pensei que ia ser fácil. Você não precisava pensar, você podia ler, na Bíblia está. Olha, você quer me seguir? Até as raposas têm casa, até os pássaros têm onde dormir, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu posso sepultar meu pai primeiro. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Vá você e proclame o reino de Deus. Isso é forte, né? Mas isso é o Evangelho. Jesus acima da nossa vida. Quando Paulo ele fala assim, eu já não tenho mais a minha vida por preciosa demais. Ele está falando assim, se me matarem, se me prenderem, se me baterem, não tem problema. Minha vida já não é mais preciosa para mim, não. Mas aí a finalização que é forte. Todo aquele que começa a fazer alguma coisa e olha para trás, esse não é digno do reino dos céus. Isso é Bíblia. Às vezes, a gente prega ou a gente gosta de escutar as partes da Bíblia que respondem a interesses próprios, respondem a interesses pessoais. Mas as partes que a gente não gosta muito de escutar, a gente, isso aqui eu não preciso escutar não. Isso aqui eu não preciso receber não. Eu nem gosto, quando eu leio esse texto, eu vejo que vai chegar nele, eu já mudo a página já. Mas está escrito. Está escrito. Então, quantos aqui, eu também, eu me coloco nisso, quantos aqui já começaram a fazer alguma coisa e pararam? Quantos de nós? Eu também, eu comecei e parei. Mas, mesmo assim, a graça de Deus é tão grande, o amor dele é tão grande, que ele nos convida a voltarmos para o seu propósito, para voltarmos para o centro da tua vontade. E aí sabe por que às vezes as coisas ficam difíceis para nós? Porque a provisão de Deus para a sua vida, ela está dentro do propósito que ele tem para você. Isso significa que se você estiver andando no centro da vontade dele, que se você estiver andando no centro da vontade que ele tem para você, lá você não vai sentir falta de nada, porque a provisão dele está no propósito que ele tem para você. Pastor, mas eu preciso de poder, eu preciso do fogo para concluir a missão. O fogo, o poder está na provisão que fica dentro do propósito. Então está faltando provisão aí? Está fora do propósito. Está faltando poder? Está fora da provisão. Não está no propósito de Deus. Tem que voltar. Você começou a fazer alguma coisa e parou no meio do caminho. E o que você parou de fazer era para você ter continuado. Se você tivesse se tornado um imparável, você teria a provisão e o poder de Deus na sua vida para realizar o propósito que ele tem para você. E aí nós olhamos para Jesus. E sempre quando a gente olha para um mártir, a gente vê que, na maior parte das vezes, eles usam a mesma frase que Jesus usou. Olha, que esse pecado não lhe seja imputado. Que esse pecado não seja cobrado deles. Que eles sejam perdoados do que eles estão fazendo. E aí, nós olhamos para a vida de Estevão. Estevão, se vocês não conhecem a história dele, ele foi o primeiro mártir depois
de Jesus, né? Já tinha tido João Batista, mas foi antes da morte de Jesus. Mas aqui nós estamos falando pós-ressurreição de Jesus. E Estevão, se vocês não sabem, quando eu disse para vocês que eu não estava falando de célula, não estava falando de supervisão, Estevão, ele tinha sido ungido pelos apóstolos, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele fazia ação social. Traduzindo, ele entregava a cesta básica. Ali, comida para as viúvas, ajudava os órfãos, era isso que ele fazia, ação social. Só que Deus tinha chamado ele para aquilo. E ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele queria agradar e cumprir o propósito de Deus. A equipe de louvor pode ir subindo aqui já, por favor. E aí, nós começamos a ver que não tem a ver em qual área você está arando, que em qual arado você está pondo a sua mão. Quando você está no centro do propósito de Deus, vai existir perseguição para você. Se a sua vida está muito calma, se está tudo muito tranquilo, é porque você não está incomodando ninguém. Então alguma coisa está errada aí. Porque Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele cumpria o propósito dele. Ele já tinha posto a mão no arado. Ele estava lá, dando comida para as viúvas, ajudando os órfãos, dando roupa de frio para quem não tinha. Ele estava fazendo ação social. Mas, em Atos 7, versículo 54 a seguir. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles, preste atenção, mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que esse Saulo aqui é o apóstolo Paulo. Para quem não sabe, antes dele se converter, ele era um perseguidor extremista, radical de crente. Então ele foi um dos principais responsáveis pela morte de Estevão, citada, mas se você ler alguns livros apócrifos e algumas traduções, Paulo foi responsável pela morte de dezenas de evangélicos, talvez centenas, antes de se converter. E aí, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e bradou, olha isso: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Na nossa língua. E tendo dito isso, morreu. Ele morreu porque ele entregava a cesta básica. Porque ele ajudava as viúvas. Porque ele ajudava os órfãos. Não. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, que ele colocou a mão no arado e ele decidiu não olhar para trás. Mesmo quando as pedras começaram a vir, ele decidiu ser um crente, um discípulo de Jesus imparável. Vocês acham que a morte parou ele? Muito pelo contrário. Quando Jesus abre a visão dele, ele olha para o céu, ele já começa a enxergar. Ele já começa a enxergar aonde ele iria morar. Ele já começa a enxergar a casa dele. Ele já começa a enxergar o Salvador dele. E ele começa a caminhar para lá, para fora da cidade. Mas ele já não estava mais ligando pelo que estava acontecendo com ele, porque ele já olhava a casa, a morada eterna dele, antes dele morrer. Sabe, queridos, às vezes para você ser um imparável, você tem que morrer nessa vida.
para ter a vida eterna. Mas o que eu quero falar para vocês na introdução dessa mensagem não é ser uma mensagem dura, não é te bater, não é apontar o dedo para você, não. É que como pastor, líder de vocês, eu preciso falar, olha, se vocês estão olhando para trás, vocês não são dignos do reino dos céus. Se vocês estão parando, se vocês estão tirando a mão do arado, vocês não são aptos para o reino de Deus. E quem disse isso foi o próprio Jesus. E a nossa principal missão é falar de Jesus para as pessoas? Faz parte. É ganhar pessoas para Jesus? Faz parte. É crescer num relacionamento com Ele? Faz parte. Mas a principal missão que eu tenho com vocês é garantir que eu, primeiro, para que eu mesmo não venha a ser reprovado depois de ter ensinado e pregado para vocês, e vocês possam entrar no céu. Então, se algum de vocês, no decorrer desses anos, olhou para trás, se vocês colocaram a mão no arado, mas vocês decidiram olhar para trás, não importa a circunstância, não me importa o motivo, mas hoje, vocês querem fazer um compromisso com Jesus, de assim como Ele, no meio da dor, da dificuldade, dos ventos contrários, Ele não parou, Ele foi até a última gota de sangue por você, Ele foi até as últimas consequências por você. E o engraçado é que quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que se fosse preciso, Ele faria tudo de novo por mim e por você. Eu quero te convidar para vir aqui à frente e selar esse compromisso com Jesus durante essa canção.